Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Kyler e estou aqui no templo da Segunda Igreja Batista do Cidade Nobre, gravando esse vídeo onde nós vamos estudar sobre a comunhão. Na semana passada, na quarta-feira, começamos uma série de estudos sobre esse tema e ele vai durar ainda algumas semanas. Na semana passada, durante a gravação, a transmissão ao vivo, tivemos problemas com a transmissão e por isso eu estou hoje, terça-feira, 9 de junho, gravando novamente esse vídeo. E a partir de então, todos os nossos vídeos serão gravados e postados às quartas-feiras, às 19h30, que é o horário que nós temos o nosso culto normalmente. Infelizmente, por conta do momento em que vivemos, da pandemia da Covid-19, os nossos cultos estão sendo transmitidos dessa forma. E eu peço aos irmãos que estejam orando para que Deus logo possa permitir que estejamos de volta a este lugar para comunhão, para conviver com os nossos irmãos. Mas enquanto isso, nós estaremos estudando então sobre esse tema. E eu gostaria de começar falando com você que me ouve nesse momento, que a Igreja de Jesus Cristo, eu tenho certeza que você sabe disso, tem duas grandes agendas. A primeira dessas agendas é uma agenda que é um chamado para fora, é a grande comissão, a eclesia. A segunda é um chamado para dentro, para os nossos irmãos em Cristo. É um chamado para uma vida de comunhão, de edificação, com os nossos irmãos, aqueles que nós chamamos de domésticos da fé. E é exatamente nesse sentido que nós vamos caminhar os nossos estudos e as nossas reflexões nas próximas semanas. E antes de tudo, meus irmãos, eu quero deixar bem claro que é verdade que Jesus Cristo ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido, Lucas 19:10. É verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito por nós, João 3,16. É verdade que Jesus Cristo, ele nos deu a grande comissão lá em Mateus 28, 19 e 20, 18, 19 e 20. Mas eu quero dizer também, meus irmãos, que é verdade que a missão para fora, a grande comissão, ela só tem fundamento e ela só é válida quando conseguimos fazer o nosso dever de casa. Quando nós conseguimos cumprir o nosso papel, a nossa tarefa com os nossos irmãos, os domésticos na fé. A grande comissão ela só vai ser eficaz a partir do momento que eu cumpra isso na minha vida e na vida da minha igreja. Amar a Deus e amar ao próximo. E queridos, não sou eu quem está te dizendo isso. Foi o próprio Jesus Cristo que afirmou lá em João 13, no versículo de número 35, ele vai dizer: com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A tarefa da missão, ela está implícita na tarefa da comunhão e da unidade. E, queridos, sem isso, sem a comunhão, sem a unidade, certamente a missão será fracassada. Certamente a missão será falida. E João, em sua primeira carta, ele vai dizer que aquele que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. 1 João 2, 9. E nessa mesma carta, João vai continuar dizendo: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, o que o apóstolo João quer nos ensinar
é que não adianta eu falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. Não adianta eu ficar nas ruas pregando um evangelho se eu não tenho comunhão com meu irmão. Se eu não falo com aquele que eu chamo de irmão. Se eu não aprendi a viver aquilo que nós chamamos de mandamentos recíprocos. Mandamentos estes que são tão claros e específicos nas Sagradas Escrituras. Específicos, claro, é isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina a importância de viver como um corpo. A Bíblia nos ensina a importância de viver como uma família. A palavra de Deus, como eu disse aqui, ela nos dá mandamentos e ordens de viver uns pelos outros. Isso é viver em comunhão, isso é viver em unidade. É também na sua primeira carta que João nos adverte. Ele diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, versículos 3 e 4. E João também vai continuar dizendo, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ou seja, Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo. Ele é o modelo da igreja em todos os tempos, em todas as épocas. E a partir de hoje, na verdade, iniciado na semana passada, e vamos ter continuidade durante as quartas-feiras, nós vamos aprender com Ele, com Jesus, sobre a mutualidade, sobre o viver um para o outro, sobre a unidade, sobre a comunhão. Nós vamos aprender com Ele, com Cristo, sobre esses mandamentos recíprocos. E uma igreja saudável, ela anda e vive por estes mandamentos, por esse caminho. E essa é uma tarefa, queridos, que não compete somente a mim, somente ao pastor Evaldo. Essa é uma tarefa que compete a todos os cristãos e que nós precisamos cumprir uns com os outros. Queridos, basicamente são 25 os mandamentos recíprocos que nós vamos estudar e eles são divididos em 4 grandes grupos. Não vou entrar em detalhe aqui, mas para frente nós vamos continuar estudando. Mas hoje, o nosso primeiro estudo é sobre o mandamento recíproco que é fundamental à vida cristã. Esse mandamento que nós vamos estudar hoje, ele é a base dos demais mandamentos. Os outros 24 mandamentos que nós vamos estudar são desdobramentos desse mandamento de hoje, que é amem-se uns aos outros. João 13, 34, a palavra de Deus nos diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Queridos, Jesus Cristo em seu último dia na terra, em sua última noite com seus discípulos, deu a ele e a cada um de nós este mandamento, amem-se uns aos outros. E como eu já disse aqui, esse mandamento ele é fundamental para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. E ele vai servir de base, de preparo, de caminho para os demais mandamentos que aqui nós vamos estudar, os mandamentos recíprocos. E por tamanha importância desse mandamento, além do texto de João 13, 34, que eu acabei de citar aqui, nós podemos encontrar esse mandamento de forma íntegra, ou de forma direta ou de forma indireta, em vários outros textos da palavra de Deus. Em vários outros textos da palavra de Deus, nós encontramos amem-se uns aos outros, seja de maneira direta
ou indireta. E, por exemplo, eu gostaria de citar alguns textos, e os irmãos vão ter a facilidade de estar pausando esse vídeo para conferir. Então, eu vou citar aqui, e os irmãos podem depois estar conferindo quais os textos e onde fala sobre este mandamento, que é João 15, 12 e versículo 17. João 15, 12 e 17. Tiago 2, versículo 8. Gálatas 5, 14. 1 Tessalonicenses 3, 12. E também no capítulo 4, de versículos 9 a 10. Romanos 12, de 9 a 10. E Romanos 13, de 8 a 10. 1 Pedro 1, versículo 22 e 3, versículo 8. Lá Pedro vai dizer: amem-se fraternalmente. 1 João 3, 11 e também 4, 7, 4, 11, 12 e 4, 21. E também na segunda carta de João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Os irmãos podem depois conferir que em todos esses textos nós podemos encontrar este mandamento. E caso os irmãos ainda tenham dúvidas quanto ao valor e quanto à importância desse mandamento sobre amor para a nossa vida como cristãos, Jesus ele vai afirmar na sequência do texto de João 13, que nós já citamos aqui essa noite, que é o versículo de número 35, que a obediência a esse mandamento, ele é o distintivo universal de todos aqueles que o servem. A obediência a esse mandamento é que vai nos identificar como um discípulo de Cristo. É a nossa carteira de identidade de cristão. João 13, 35, eu já citei, mas quero repetir. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Observe, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queridos, o apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. E ele deu grande importância a esse mandamento. O apóstolo do amor deu muita importância ao mandamento: amem-se uns aos outros. E ele, ao afirmar em sua primeira carta que o homem que não ama seu irmão também não ama ao Pai, ele eleva a importância desse mandamento. 1 João 4, versículo 20, ele afirma isso. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olha, meus irmãos, é mentiroso. João está dando uma importância enorme a este mandamento. E nós precisamos, queridos, entender uma coisa muito importante. E isso precisa ficar bem claro na nossa mente e nos nossos corações. Isso precisa estar estampado em nossas vidas. Mandamento não é uma opção. Eu não escolho obedecer o mandamento. Amar-nos uns aos outros não é optativo, querido. Não é uma escolha. Nós precisamos entender que toda a pessoa que crê em Jesus Cristo, se exige dela o amor. Se exige das pessoas que creem em Jesus Cristo o amor uns pelos outros. E como nós vimos no texto de João 4:20, 1 João 4:20, não amar é estar em desobediência a uma ordem explícita de Jesus. Não amar é ser mentiroso. E agora, queridos, eu também quero lembrar você que isso também não é algo que acontece de uma forma automática em nossas vidas. Amar uns aos outros requer um esforço da nossa parte.
amar uns aos outros, depende da nossa vontade de obedecer esse mandamento. E por isso, queridos, eu quero dizer uma coisa, que para obedecer esse mandamento, amem-se uns aos outros, nós precisamos então entender, compreender o sentido dessa palavra amor. E eu gostaria de dizer a você que o amor, ele é um verbo. E o verbo indica uma ação. Então, sendo assim, queridos, amor é um sentimento interno que se demonstra através de ações externas. E nós vamos poder compreender isso melhor, essa relação entre o sentimento interno e as ações externas, no texto onde João menciona, ou quando João procura definir o amor de Deus. Evangelho de João 4, de 8 a 10, diz assim um texto da palavra de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Um sentimento interno que se demonstra através de ações internas. Deus, ele amou e ele demonstrou o seu amor enviando seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele nós tivéssemos vida. O apóstolo Paulo, ele também nos ajuda a compreender o amor através da descrição que nós encontramos lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, que eu tenho certeza que os irmãos conhecem muito bem, que vai dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses e não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E diante de tudo isso que nós já falamos aqui, meus queridos irmãos, com base nisso que nós vimos, mesmo que de uma forma singela e um pouco até superficial, nós podemos definir que o amor é, portanto, uma atitude que se manifesta nos nossos comportamentos e ações. Ações essas de boa vontade e que tem um objetivo, que é contribuir unicamente para o bem da pessoa amada. Dito isso, eu quero que nós voltemos lá no texto inicial, o texto de João 13, 34, para que a gente possa observar algo interessante na fala de Jesus. Jesus, ele vai dizer assim: um novo mandamento. Um novo mandamento. Mas como assim um novo mandamento? Queridos, o meu objetivo com esse questionamento não é questionar a fala do nosso mestre, mas tentar compreendê-la de uma forma melhor. Como assim um novo mandamento? Certamente não era novidade para o povo de Deus o dever de amar uns aos outros. Se formos no Antigo Testamento, nós vamos ver que os israelitas, eles tinham o dever de amar uns aos outros. Eles tinham o dever de amar, inclusive, os estrangeiros e os peregrinos. E os irmãos podem verificar, lendo Deuteronômio 10, os versos 18 e 19. Mas aí eu continuo a perguntar, mas por que então Jesus chamou de um novo mandamento? A palavra grega ágape, que Jesus usa nesse texto ao falar sobre esse amor uns pelos outros, ela faz referência a essa atitude que nós comentamos aqui.
essa atitude que se manifesta em comportamentos e ações, essa atitude que contribui unicamente para o bem-estar da pessoa amada, essa atitude que acontece de boa vontade da nossa parte. A palavra ágape faz referência a essa atitude. E ela comunica uma ideia de amor que até então era desconhecida e de uma qualidade diferente. Antes que o nosso Deus se revelasse plenamente na pessoa de Jesus Cristo, o amor talvez se consistisse apenas em evitar qualquer ação prejudicial ao seu próximo. E em Êxodo 23:17 nós podemos entender isso melhor. Nós podemos ver que o amor consistia basicamente em evitar esse prejuízo. Mas agora, com a vinda de Jesus e com esse novo mandamento que ele fala, o amor ele tem um padrão novo e mais alto. Esse novo padrão de amor que Cristo ordenou consiste no fato em que nós devemos amar assim como Ele tem nos amado. E queridos, Jesus Cristo, Ele manifestou esse amor ágape, esse amor perfeito para conosco de muitas maneiras. Por exemplo, em Filipenses 2:7, nós podemos ver Ele tornando-se servo a nosso favor. Em Tito 2:14, nós podemos ver Jesus dando-se a si mesmo por nós, a fim de remir a humanidade de toda iniquidade. 1 Pedro 2:24 e Romanos 5:6, nós podemos ver Jesus levando em seu corpo o nosso pecado até a cruz. Em João 10:11, nós vemos Jesus dando a própria vida em favor de nós. Hebreus 7:25, nós podemos ver Jesus fazendo constante intercessões por nós. Hebreus 4, versículo 15, vemos Jesus compadecendo-se das nossas fraquezas. E como nós somos fracos, meus irmãos. Em Hebreus 2:18, vemos Jesus nos socorrendo quando somos tentados. 2 Pedro 3, versículo 9, vemos Jesus exercendo a paciência para com os nossos pecados. 1 João 1:9, vemos Jesus perdoando os nossos pecados e nos purificando de toda injustiça. João 10:10, vemos Jesus dando-nos a plenitude de vida. E em João 14, versículo 2, nós vemos Jesus preparando um lugar para estar com Ele. E queridos, por mais que alguma dessas coisas não cabe a nós, é dessa maneira que Jesus nos amou, que nós também devemos amar uns aos outros. E a pergunta é, como fazer isso? Como eu amo o meu irmão como Jesus me amou? Em primeiro lugar, meus irmãos, não esqueça da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Sem Ele é impossível amar como Jesus nos amou. E é claro, obedecer, estar dispostos a obedecer os mandamentos recíprocos, a começar por este: amem-se uns aos outros. E João, ele vai escrevendo em sua primeira carta, 1 João 3, versículo 18, ele vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ações e em verdade.
Ou seja, não basta eu falar que eu amo, eu preciso demonstrar sentimento interno, atitudes, ações externas. E querido, se você ainda está em dúvida de como demonstrar amor uns pelos outros e assim obedecer esse mandamento, eu quero deixar com os irmãos alguns exemplos bíblicos de amor e a falta de amor, em dois contextos bem semelhantes. Falando de amor, eu gostaria que os irmãos abrissem e conferissem o texto da terceira carta de João, capítulo 1, versículos 5 e 6, parte A, que diz assim: Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Queridos, João aqui ele está fazendo uma referência, ele está falando de um homem chamado Gaio. Um homem que demonstra um amor prático em sua hospitalidade. Não somente para aqueles que ele conhecia, mas também para aqueles que eram desconhecidos. Um amor prático. E na falta de amor, em 1 João 3, versículo 17, João escreve assim: Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, diferente daquilo que vimos João escrevendo em relação a Gaio, nesse texto nós não vemos um amor prático. Nós não vemos um amor cuja motivação é ajudar os outros. E podemos ainda aprofundar, meus irmãos, dizendo que a presença do amor de Deus é questionável, bem como se essa pessoa é realmente uma serva de Deus. Esses são dois exemplos, do amor e da falta de amor. Um outro exemplo que eu gostaria de dar, também num contexto bem semelhante, está escrito em 1 Coríntios 8:13 e depois em Romanos 14:15. Demonstração de amor. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. E o texto de Romanos 14:15 vai dizer: se o meu irmão se entristece devido ao que você, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Queridos irmãos, se isso tivesse estampado no coração e na vida de muitos cristãos, quantos problemas poderiam ter sido evitados? Quantas divisões, quantas dissensões dentro das igrejas poderiam ter sido evitado se tivéssemos observado o mandamento: amem-se uns aos outros, em especial esses dois textos. Concluindo, meus irmãos, o amor mútuo, como dito aqui, não é algo automático, mas precisa ser uma atitude assumida, declarada. Não por constrangimento ou por medo de um castigo divino. Não é por isso não. O que Deus realmente espera de cada um de nós é que nós amemos-nos uns aos outros de boa vontade, desejando positivamente o bem-estar de cada um dos nossos irmãos em Cristo. E sendo cristãos, como membros da família de Deus, filhos de um mesmo Pai, da mesma forma que existe na família terrena um amor natural entre irmãos, deve existir na família de Deus esse amor fraterno entre os seus membros. Deve existir esse amor fraterno dentro da igreja.
E para a sua reflexão pessoal essa noite, eu gostaria que você fizesse uma autoavaliação. A favor de quem eu já me tornei um servo? Por quem eu tenho feito constante intercessões? Pela fraqueza de quem eu me compadeço? Qual dos meus irmãos que, sendo tentado, eu fui lá socorrer? Quem é que peca contra mim, mas não consegue esgotar a minha paciência? Qual dos meus irmãos eu tenho dado total e livre perdão por aquilo que lá no passado, ou até mesmo recentemente, fizeram de ruim a mim? A favor de quem eu tenho me sacrificado? E amados, eu tenho feito isso com alegria ou por constrangimento? Eu gostaria que os nossos irmãos e você que está assistindo esse vídeo pensasse nisso. E que o Deus eterno faça essas realidades fluírem em e através das nossas vidas, da minha e da sua e de todos os membros da nossa igreja. Que Deus nos abençoe. E no próximo estudo nós vamos falar sobre o mandamento recíproco: aceitem-se uns aos outros, que está inscrito em Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Um forte abraço e até a próxima.